trouxe uns celulares aqui para demonstrar o que passa, né? Lá na especificação do Xamarin Forms, a gente tem dois jeitos de especificar ícone, porque eu tenho uma interface de ícone que é esse ícone redondo, que é dos Androids mais nativos, tá vendo? Uhum. Que é desse naipe aqui. E eu tenho outra especificação, que segue mais ou menos essa daqui, que são ícones que eles não tem aquele preenchimento redondo ao redor, que você consegue deixar a borda dele meio transparente. Aí o que acontece? A Microsoft atualiza essa parte dos ícones praticamente a cada 2 semanas. Então, o que a gente tem, né, de material do curso hoje é quase como etapa de transição do que era antes e como que está atualmente. O que mudou, né, que causou essa confusão foi que essa parte do ícone arredondado foi uma especificação nova que eles lançaram com o Xamarin 4.7, se eu não me engano. Então, quando a gente pega os projetos mais antigos, né, que eu tinha uns projetos das primeiras versões do Xamarin, lá de 2017 ainda, não tinha essa especificação no projeto. Então, isso que causa uma certa incongruência nos materiais. Inclusive, esse é o maior desafio que a gente tem hoje, né? Até comentei lá no fórum que todo esse material dessa videoaula que a gente gravou agora, provavelmente daqui um ano e meio, tem que jogar fora aquilo lá, que já não vai servir, porque tudo que a gente gravou já vai estar obsoleto, porque a especificação mudou. E, bom, acho que esse foi o nosso maior problema até agora, né? Algumas incongruências. A gente teve alguns problemas de atualização também. E eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, que eu vou demonstrar alguns deles, né? Deixa eu abrir aqui. O que eu fiz aqui, né? Esse aqui é o meu ambientezinho de desenvolvimento, ok, né? Não tem nada demais aqui, um pouco de dor de sofrimento apenas, né? Que tem o meu i5 sendo valente aqui, né? Tocando tudo quase que 100%. E o maior desafio que a gente vai ter para desenvolver para dispositivos móveis, seja no nosso computador ou na escola, sempre vai ser a parte de memória RAM e processamento. Memória RAM, por causa do emulador. Então, o emulador aberto, ele vai consumir muita memória RAM quando ele estiver iniciando e quando você estiver colocando um aplicativo para executar nele, fazendo deploy no emulador. E esses são momentos muito críticos. Aí, o que eu recomendo o pessoal fazer de maneira geral? Tem a alternativa de você plugar o dispositivo diretamente no computador, só que aí o dispositivo tem que estar no modo desenvolvedor e com a depuração USB ativada. As duas coisas têm que estar habilitadas para ele poder aparecer aqui em cima na hora de executar. Esse é a principal recomendação que eu deixo para o pessoal que tem pouca memória RAM. Deixa eu pegar o cabo aqui. Bom, quem tem pouca memória RAM pode utilizar no próprio celular. Uma das coisas legais de deixar no celular, que a gente pratica lá durante as aulas, é orientar todos os alunos no começo a colocar o celular no modo desenvolvedor, de modo que nas aulas eles nem abrem tanto o emulador, eles já vão executando direto no celular deles, até porque já fica para eles mostrarem para os amigos, aí eles adoram, isso fica bem legal. Uma outra alternativa que a gente tem é trabalhar com o próprio Windows, porque a gente vai trocar aqui em cima o projeto que a gente está executando. Por exemplo, a gente troca aqui para o Windows e ele já vai iniciar diretamente aqui na máquina. Ou a gente espera que isso vai acontecer. A gente tem algumas diferenças que são bem específicas de plataforma e podem gerar, né, alguns problemas. Como esse é o primeiro oferecimento do curso, né, a gente estava discutindo qual dos mini projetos que a gente ia selecionar para apresentar para vocês. A gente selecionou esses que a gente acreditava que iam mostrar o potencial da ferramenta e o que daria para fazer com ela. Confesso para vocês que não é uma coisa tão trivial do ponto de vista de ser muito facinho de entender, né? A curva de aprendizado e a demanda de hardware, tá vendo? Ela costuma ser um pouquinho grande quando a gente está desenvolvendo para dispositivos móveis.
Inclusive, isso deve explicar por que esse curso teve tanta demanda. Porque as escolas precisam ensinar esse conteúdo e encontrar ferramentas é um problema. Nós mesmos, né, lá em Mococa, a gente tinha muito esse problema. Nosso hardware permitia que a gente trabalhasse com o Android Studio, mas era muito lento, muito sofrido. E isso desanimava os alunos, desanimava a gente, e nós não conseguíamos sair de projetos como o IMC, no semestre inteiro, para você ter a noção da dificuldade. Aí surgiu a ideia de utilizar os Xamarin Forms, porque a gente já tinha uma experiência com C# e era produtiva, e eu confesso que eu entrei um pouco até meio que iludido no Xamarin Forms, achando que ia funcionar mais ou menos como aquela parte dos componentes do Windows Form, de clicar e arrastar da palheta, sabe? Mas eu, quando comecei a estudar, vi que não era assim. No entanto, o que eu percebi que era bem bacana? A linguagem de programação já era o C#, então os alunos chegavam para a gente, não chegavam crus em C#, porque a gente já tinha ensinado essa parte de lógica de programação e programação em C# para eles, então eles já chegavam conhecendo um pouco da linguagem, isso era legal. E o XAML é bem parecido com o HTML, então para ensinar também já ficava mais ou menos fácil. E o fator matador é que o Visual Studio, apesar dele não ser um programa tão leve assim, ele ainda é melhor em termos de custo de hardware do que o Android Studio. Pelo menos é para a gente no cenário de computador DTEC, computadores com HD e com 8 GB de memória RAM. A gente conseguiu melhores resultados assim. Agora, o hardware sempre vai ser um grande gargalo para nós, né, tanto professores quanto os alunos, para desenvolver. Qual que é o mundo perfeito, que todo mundo vai funcionar, ninguém vai ficar frustrado, que as máquinas vão dar conta com o emulador e tudo mais? É quando a gente tem um SSD e pelo menos 16 GB de memória RAM. Aí você trabalha razoavelmente, mas você pode ver que pelo meu processador ter uma limitação de núcleos, ele ainda assim trabalha um pouquinho arrastado aqui, né? Esse é um dos cenários de dificuldade. O outro cenário de dificuldade muito grande para nós é as constantes mudanças da Microsoft em especificações. Não é nem a Microsoft, é a comunidade do Xamarin, que é open source. Isso é um problema, porque a gente prepara a aula, prepara o modelo e tudo mais, aí tem uma atualização do Visual Studio. Geralmente, essa atualização do Visual Studio vem com uma atualização do Xamarin Forms, do pacote Xamarin Forms, e aí o que a gente havia programado deixa de funcionar. Então, isso aí é uma coisa bem... é um detalhe bem sensível que a gente tem que tomar cuidado. A dica que a gente dá é mantenha a versão do laboratório alinhada com a versão que você tem no seu notebook. Assim, todos os projetos que você desenvolver no seu notebook vão funcionar no laboratório. Não colocando o ambiente controlado assim por medo de não funcionar, é por causa dessas incongruências devido às atualizações. Atualizar a tecnologia é sempre bom, eles sempre estão agregando mais recurso à plataforma. O problema é que se a gente for acompanhar o ritmo deles, a gente não dá conta de atualizar os materiais e atualizar os alunos. E, bom, vocês sabem, isso aí gera muitas frustrações. Dos problemas mais comuns que a gente encontrou, né, quando a gente estava aprendendo com os alunos, com vocês no curso e tudo mais, são, de fato, alguns bugs do próprio Xamarin, né, que a gente não consegue controlar. O mais famoso deles é quando você salva o projeto na área de trabalho, por exemplo, ou quando o projeto está dentro do OneDrive, ou Google Drive, ou Dropbox. A gente tem a impressão que conforme você vai editando e salvando os arquivos, esses sincronizadores com a nuvem ficam disputando o arquivo com o Visual Studio. Então, trava o arquivo para leitura, o Visual Studio não consegue ler, e o Visual Studio vai começar a apresentar alguns erros na tela, que esses erros não existem. Então, isso aí é um pouco frustrante. Demorou um tempinho para eu me ligar disso e começar a contornar, mas existe. Então, a gente sempre aconselha que o caminho do projeto dentro do teu sistema de arquivos seja bem curto. Por exemplo, eu tenho aqui
o meu D, dois pontos, pastinha dev, aulas, Xamarin e já o projeto. O tamanho do caminho também é um fator que vai interferir na parte do Android, porque como a gente está programando em C Sharp, o Visual Studio ele gera uma sequência de bytecodes e envia para o próprio compilador do Java compilar isso e gerar o nosso APK no final. Se esse caminho for maior que 255 caracteres, ele cracheia. Apesar de toda a programação estar certa, como o caminho é muito longo até o destino final, ele não dá conta de fazer. É uma outra limitação que a gente tem. Então, quando você pega endereços, por exemplo, OneDrive, ETEC, Centro Paula Souza, dentro da pasta, cursos, disciplinas, fica um caminho desse tamanho e ele vai dar problemas nisso também. Então, todos os projetos coloca fora de sincronizador de nuvem e com o caminho mais curto possível. E, claro, sem caracteres especiais, evitando espaços, tudo aquilo lá que a gente de computação já conhece. Outro ponto muito importante que a gente tem que destacar, um cuidado muito especial, quando a gente está com os alunos na sala de aula, sempre orientar eles. Não abra o projeto direto do pendrive. Fica muito lento e ele também causa alguns erros curiosos, né? Por que ele causa esses erros curiosos? Lá na comunidade do Xamarin Forms, já é de conhecimento que é muito comum do código estar correto, né, o código-fonte que você enxerga aqui. Então, estou editando o arquivo, deixa eu abrir um aqui, o main page. Estou editando o main page.cs. Aí você abre o arquivo aqui, nossa, tudo certinho, né? E ele está tudo sublinhado, tudo cheio de erro. Aí ninguém entende por que isso está acontecendo, né? E a explicação por trás disso, ela podia ser um pouquinho mais explícita aqui no Visual Studio, mas ela não acontece. Esses erros que não têm uma explicação, eles ocorrem porque quando a gente está com o projeto aberto, o Visual Studio ele está gerenciando várias dependências daquele projeto. Então, é pacote nugget que usa DLL, não sei das quantas, que usa outra, que usa outra, que usa outra, toda aquela árvore de dependências. Para ele deixar esse carregamento mais rápido, dentro de cada projeto, vou pegar aqui o projeto Android, por exemplo, ele vai criar essas duas pastas, o bin e o obj. Dentro da pasta obj, são todos os arquivos de cache que ele gera para ele rastrear essas dependências mais rápido. E quando eu estou falando em rastrear dependências, isso inclui caminhos de diretório. Então, cai naquele problema dos caminhos muito longos, cai no problema de você trocar uma pasta de lugar. Então, por exemplo, estou aqui com o Xamarin aula 11 guia dev. Eu vou copiar isso aqui para outro lugar. Eu dou aqui um Ctrl X, um Ctrl C, salvo em outra pasta do computador. Na hora que eu vou abrir o projeto, ele vai abrir cheio de erros, porque aqueles arquivos de cache estão apontando para um caminho de diretório que não existe mais. Então, o que a gente tem que fazer sempre? Entrar dentro do projeto, quando você for trocar ele de lugar, ou quando você for, assim, acabou a sua aula, você vai falar para o aluno salvar o projeto no pendrive. Entrar dentro de cada um dos projetos aqui e apagar os dois diretórios, o bin e o obj. Isso aqui ajuda muito a gente. Um outro ponto curioso é que quando você envia esses projetos para o GitHub, utilizando a ferramenta do Visual Studio mesmo, ele nem envia esses arquivos, tá? Ele vai enviar só os arquivos de texto mesmo, os arquivos XAML, CS, e vai salvar dentro do repositório, que é o ideal, porque aí quando você faz o clone desse repositório, né, quando você baixa para sua máquina e abre ele a primeira vez no Visual Studio, aí ele vai construir toda a parte de caminhos e gerar o cache dele. Então, resumo da ópera: caminhos curtos e fora de sincronizadores com a nuvem. Esse é o nosso principal, grande primeiro problema. Segundo problema, recursos de hardware. Aqui eu estou abusando um pouco da sorte, né? Porque eu estou com 16 GB de RAM e o SSD. Então eu ainda consigo deixar o Chrome aberto aqui, o Edge, o Teams, né? Você vai vendo que a conta vai crescendo, vai ficando maior. Mas não é longe do ideal. O meu emulador, ele está aberto aqui também, está aqui quietinho, não está consumindo muita coisa, mas eu vou demonstrar para vocês que quando a gente for
fazer o deploy dentro dele, mandar executar no emulador, ele vai dar uma choradinha também. Então, cuidado com os recursos de hardware. Bom, até aqui, mais alguma coisa que eu posso orientar vocês mais especificamente? Algum problema mais comum que estava pegando? Maurício, está com a mão levantada? Boa tarde, Thiago. Tô sim. Thiago, eu tenho uma máquina aqui legal, tenho uma máquina razoavelmente nova, uma máquina boa, né? Mas o meu problema é meu SSD que é pequeno. Tá. O meu SSD ele é pequeno, então quando eu peguei ele zeradinho, fui instalando tudo que era possível no Drive D, então tudo está instalado no Drive D. Né, o Visual Studio eu instalei no começo desse curso, acho que semana passada, no comecinho da semana passada, no Drive D também, mas eu não estou conseguindo usar o emulador. Toda vez que eu vou fazer emular, ele fala que eu não tenho espaço em disco. Eu já tentei procurar para ver se o emulador, se os arquivos do emulador estão no C ou no D, mas eu não consegui localizar, né? E aqui na minha máquina eu tenho um emulador instalado, que é o BlueStacks, um emulador Android BlueStacks instalado. E eu tentei pegar os arquivos APK para executar nele, mas eu não tive sucesso, né? Porque eu tenho trabalhado com alguns alunos com o app Inventor, lá a gente gera o APK, eu trago aqui, jogo ele dentro do emulador, ele já executa aquele APK para mim. Tem como eu gerar esse APK no Visual e jogar nesse meu emulador aqui? Pegar o APK e jogar lá direto. Olha, eu acho que até tem como, mas a gente vai cair no problema da assinatura do APK. O que essa assinatura significa, né? Deixa eu pegar o projeto aqui. Ele está executando no Windows. E eu vou aproveitar a sua pergunta, Maurício, e vou reforçar uma outra coisa que é super importante para nós aqui. Eu vou mandar recompilar especificamente só o projeto Android. Então, deixa eu pegar aqui, gerenciador de soluções, selecionei a solução Android, e aqui aparece para mim recompilar apenas o Android. Eu vou colocar aqui para recompilar, e aqui é aquele processo, né? A gente tem aqui essencialmente duas guias de saída. A gente tem essa guia de saída que ela vem em texto bruto, né? Que ela vai mostrando todas as etapas do processo de compilação, e a gente tem a lista de erros. Até aqui, tudo bem. Durante esse processo de compilação, o que o Xamarin vai fazer? Ele vai pegar todo o nosso código em C Sharp, ele vai compilar esse código em C Sharp, gerando esse arquivo DLL. A partir desse arquivo DLL, ele faz todo o mapeamento dos bytecodes para gerar o arquivo APK. E esse arquivo APK, ele vai ficar dentro da pasta do projeto, aqui no diretório bin. Então, vamos ver ele aparecer aqui. Pasta debug. Ao final da minha compilação, tem que vir aqui um arquivo APK. Qual que é um ponto que eu acho que pode complicar para você instalar no outro emulador? Todos os APKs eles são assinados por uma chave, assim, uma chave em hash ali que ele usa internamente. Essa chave ela é usada para assinar de fato a distribuição do APK. Essa chave interna que o Xamarin usa, provavelmente é uma chave que já está vinculada a alguma coisa ali do emulador. Então, esse APK talvez só esteja, entre aspas, autorizado a ser instalado ali no emulador. Talvez é uma das coisas que possa limitar. E por que ele não veio para cá? Agora é uma coisa que eu fiquei curioso também, que deveria vir. Estou no projeto certo? Aula 11, guia dev. Tô. Na onde que o seu estava salvando o APK, Maurício? Ou você não chegou a ver o APK? Oi? Tem alguém me ouvindo? Ô, Thiago, não, eu até achei o APK em um dos momentos nessa pastinha que você mandou. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui em qual projeto que eu tenho esse APK para me verificar aqui certinho. Mas eu cheguei a encontrar nessa pastinha do bin mesmo, debug.
Era para estar na BIM. Provavelmente ele mudou alguma coisa, eu não estou atualizado. Mas uma coisa eu tenho certeza, ó. Quando a gente está rodando e a gente manda compilar o aplicativo no Visual Studio, ele tem dois modos para a gente. Tem o modo debug e o modo release. No modo debug, ele está fazendo uma série de coleta de dados que vai aparecer aqui na parte da saída, que é aquele monte de coisa que aparece quando a gente está executando no emulador, por exemplo. Isso daqui, ó. Deixa eu trocar aqui o projeto para Android. Vou mandar executar aqui no meu emulador. Esse monte de coisa que ele está fazendo aqui, né? Ele está fazendo uma atualização incremental no APK que ele já gerou e depois ele vai copiar toda a parte do APK para dentro do emulador, que é esse processozinho de cópia que ele está fazendo aqui. E aí vem para cá. E funciona. Espero, né? Nessa guia de saída, tudo que ele está mostrando aqui agora, todas as informações são referentes ao debug. Então o que ele está chamando, o que ele está acessando e tudo mais. Talvez, para você fazer funcionar no outro emulador, você vai ter que trocar de debug para release. Porque aí no release, com certeza, ele vai gerar um APK dentro da pasta release. Só que aqui no comecinho, lá de cima da compilação, a gente deve ter o diretório que ele apagou. Obrigado, não está mais aqui. Mas ficaria onde que ele gerou. Deixa eu ver se no modo debug está disponível aqui para mim. Está aqui, ó. Geralmente ele só vai conseguir gerar esse APK quando você jogar ele dentro do emulador. Você viu que eu fui no recompilar aplicativo e de fato ele não jogou. O que a gente interpreta disso? Quando a gente manda compilar o aplicativo, ele vai compilar aquela DLL. Ele só vai gerar o APK quando você, de fato, tentar jogar dentro do emulador. Então, ele compila a DLL para o Android. A partir da DLL, ele vai gerar o APK e ele vai pegar esse arquivo do APK e jogar dentro do emulador. Precisamos testar no seu computador se vai ser possível chegar na etapa de, pelo menos, gerar o APK. Aí você vai tentar jogar, imagino eu, o APK que não está assinado. Não sei se vai ter alguma restrição do seu emulador, mas aí você pode testar com os dois também, de copiar esse APK diretamente para dentro do dispositivo e instalar ele lá. É uma alternativa. Outra alternativa é você vir aqui, vou parar o projeto, vou trocar para o modo release. Beleza. E aí eu vou voltar aqui na nossa pasta bin. Ele tem que criar já criou a pasta release, foi mais rápido que eu. E aqui na pasta release a gente vai ter que ter um APK no final da compilação. Vamos lá. Recompilar Android. Se não tiver depois do processo de compilação, tem outro processo um pouco mais chato, que é o processo que eu uso para colocar na Play Store. Mas aí ele vai tentar te gerar um arquivo APK para você salvar em algum lugar. E como o processo de arquivamento ele já está um pouco mais direcionado para colocar nas lojas de aplicativo, eu não sei se vai ser viável isso em tempo de execução da aula. Porque uma das grandes sacadas do Xamarin é você executar no emulador do lado da máquina e ele tem um recurso chamado Hot Reload, que conforme você vai editando a interface, o XAML, ele já vai alterando ali no próprio emulador. O aluno já vai vendo acontecendo em tempo real. É uma coisinha a se considerar também. Outro problema que você está vendo é a demora, né? Sim. Ele vai o processador aqui está fritando. Ainda bem que está frio hoje, que eu estou até esquentando a mão em cima do computador, tá? Né? Mas, ó, tem uma coisa que eu sempre digo, né, que o aluno, ele chama o professor. A hora que o professor chega lá, o problema desaparece. Já aconteceu com vocês ou não? Já, principalmente... Já, né, então. Ele acabou de carregar o emulador para mim, apesar que ontem à noite eu fiz uma limpeza no meu C, né? O emulador eu coloquei, porque fiz exatamente, mandei compilar pro o emulador abriu e tá aqui. Agora meu problema foi resolvido. Provavelmente. Isso aí é que, vou ser bem sincero com você, o Xamarin Forms, a primeira vez que a gente começou a trabalhar com ele, eu achei ele bem problemático. Depois que eu fui aprendendo algumas nuances dele e eu fui entendendo a tecnologia por trás.
Uhum. O Xamarin Forms, ele é um grande gerador de código. Você programa em C Sharp e ele não faz a tradução do código C Sharp para o código Java do Android. Ele já faz a tradução direto para o bytecode. Então, ele ganha otimização nesse meio tempo. Então, existem problemas, né, em relação a isso, principalmente porque o Android está atualizando e o Xamarin também. Então, as duas tecnologias andar juntas é uma relação de equilíbrio. Por isso que eu sempre recomendo. Você vai começar o semestre? Ok, vou começar o semestre, laboratório. Alinha o laboratório com a mesma versão que tem na sua máquina. Aí você vai desenvolvendo os projetos. E conforme você for preparando as suas aulas, você vai perceber os problemas que vão acontecer. E aí você vai contornando conforme os alunos forem enroscando. Deixa eu ver aqui. Beleza, Thiago, obrigado. De nada. O Marcos colocou aqui, né, que estava com problema do emulador também. Marcos, o emulador, ele vai ter alguns problemas, entre aspas, né? Principal problema dele, eu tinha deixado no fórum, eu acho que foi uma dica, que é o problema da proteção de virtualização do Windows, né? Se não me falha a memória agora, eu não sou especialista no assunto, quando teve aquelas falhas de segurança da Intel, ou Meltdown, algumas coisas assim, não me lembro muito bem agora. O Windows lançou uma atualização para tentar contornar isso. Essa atualização fazia a gente ter uma perda de desempenho, alguma coisa na casa dos 20%, eu acho, mas buscava corrigir o problema com essas falhas de segurança. E aí apareceu um negócio que eu não tinha, que eu não conhecia antes, que era essa segurança baseada em virtualização. Isso aqui me encheu o saco no começo, quando eu estava aprendendo a mexer com os Xamarin Forms. E foi na mesma época que eu peguei a disciplina de GSO. Então, eu abria o VirtualBox para executar a máquina virtual, ele vinha instalando o Windows normalmente, aí no meio crasheava. Eu fiquei pensando, caramba, não é possível que eu peguei uma imagem bichada. Peguei outra ISO, tentei, mesma coisa, tentei instalar um Linux, mesma coisa, e o meu emulador não funcionava. Aí eu fiquei pensando, nossa, é alguma coisa com virtualização, não é possível. Fiquei uma semana pesquisando o que era isso, fórum gringo, fórum russo, isso, aquilo. Aí eu encontrei que o problema era esse cidadão aqui, que era a proteção baseada em virtualização. Desativei ela, desativei algumas coisas do Hyper-V que estavam no painel de controle, instalei aquele Intel HAXM para deixar o emulador um pouco mais rápido e para mim foi uma beleza. Deixou meu emulador, assim, não é o emulador mais liso do mundo, mas funciona com uma certa fluidez. Antes ele era bem travadão, sabe, bem ruim. Agora, se você tiver de fato com problemas com o emulador, a melhor solução é você fazer isso daqui. Pega um celular seu, vamos plugar aqui. Importante. Deixa eu mostrar para vocês em detalhes, né? Esse aqui é o meu Moto E, meu museu de testes. E a gente coloca ele no modo programador. Aí o que acontece? Para você colocar o celular Android no modo programador, cada modelo é de um jeito, cada marca coloca de um jeito. Aí o certo é você pesquisar no Google mesmo, né? Colocar Samsung modo desenvolvedor, colocar Xiaomi modo desenvolvedor. No Xiaomi mesmo que eu uso, ele tem uma restrição na hora de instalar os apps. Toda hora que eu estou executando e instalando o app no Xiaomi, ele sempre pergunta para mim, tá instalando um app via cabo, você tem certeza que quer instalar? Aí toda hora eu tenho que falar sim. Então, para mim, pessoalmente, trabalhar usando Xiaomi é ruim. Eu prefiro trabalhar usando Motorola, que é só plugar e ele já vai instalando tudo. Aqui ele é um pouquinho mais inseguro. Ele não faz tantas perguntas. E o que é importante, né? Acessar esse modo programador e o modo desenvolvedor. E o modo desenvolvedor ou programador tem que estar ativado. E, muito importante também, a depuração USB. Ela tem que estar ativada também. Porque senão o Visual Studio não consegue reconhecer o celular. Deixa eu plugar ele aqui na porta USB. Abrir o nosso amigo visual. E vou
colocar aqui, espetá-lo. Outra coisa importante que a gente tem que notar, a gente só vai utilizar o modo release quando você for publicar numa loja, por exemplo. Durante todas as aulas, tudo que você estiver fazendo em sala com os alunos, você pode deixar no modo debug. Vai funcionar melhor. Por que tem que ser assim? O modo release implica que você tem que ter uma chave de desenvolvedor que é fornecida pela Google para poder assinar os aplicativos e passar para outras pessoas que não estejam com o celular no modo desenvolvedor. Resumo da ópera. É mais fácil você colocar no modo debug e pedir para o aluno colocar o celular no modo desenvolvedor. Aí é sucesso para todo mundo. Cadê? Era para estar aqui. Ele aqui, ó, Motorola e tudo mais. Na primeira vez que você mandar executar o aplicativo, você manda executar, aí o que vai acontecer, né, desse processo? Que a gente encontra um grande problema nesse processo. Além dele consumir muita CPU, o próprio Visual Studio ele vai identificar qual que é a versão do APK mais indicada para o dispositivo em si. Ele já vai se encarregar de compilar essa versão e vai fazer o deploy dentro do celular. A primeira vez demora. Recomendação que a gente dá, pede para os alunos chegarem na sala, plugarem o celular no computador, abrirem o Visual Studio. Na hora que o Visual Studio reconhecer o celular, e ele já criou o projeto Xamarin em branco, pede para ele executar a primeira vez. Até mesmo porque para instalar o projeto vazio a primeira vez dentro do dispositivo. Nessa primeira vez, como você está vendo aí, a compilação ela é mais demorada, ela demanda mais recursos e ele está criando aqueles arquivos de cache para mapear os caminhos do dispositivo e os caminhos do Visual Studio. Depois que ele deslancha, que aparece essa tela, aparentemente é só alegria, mas até ela aparecer vai demorar um pouquinho. E aí é nesse período de tempo que você fala para o aluno, tá, você já fez isso? Agora você vai lá encher sua garrafa d'água, agora você vai lá na secretaria buscar algum documento que você precisa e tudo mais. É uma tática que a gente usa para alinhar todo mundo nas primeiras aulas. Depois o pessoal já pega o jeito e deslancha. Outro ponto, né, que aí eu tenho até medo agora de falar, né, que ele já começou a fazer o deploy aqui para o meu celular. Apesar dele ter ficado laranja, que significa que ele está executando no dispositivo, você só vai considerar que o aplicativo abriu quando ele trocar essa mensagem aqui embaixo para a recarga dinâmica do XAML habilitada. E, muita calma nessa hora que eu tenho medo do cabo USB soltar da base do meu notebook, aí o aplicativo fecha. Isso é muito frustrante. Quanto menos mexer no cabo USB, melhor. E aí fica o aplicativo aberto aqui, funcionando para o aluno, ou aparentemente funcionando. Por que esse modo é bacana? Máquinas que têm pouca memória RAM, você usa assim, e costuma resolver a maioria dos problemas. Um outro problema que eu estava... mexi aqui no negócio e ele soltou, tá vendo? Um pouquinho que você mexe, ele se atrapalha todo. Deixa eu tirar aqui. Um outro problema que eu estava vendo, que eu acho que foi o Zé Manuel que relatou no fórum, é que ele estava gerando 2 ícones de instalação, né? Eu vou chegar nesse assunto com vocês. Deixa eu mostrar o ícone que ele instalou aqui, o ícone vermelhinho do Guia Dev. Vocês estão vendo que a aparência dos ícones nesse dispositivo é diferente. Quando a gente olha a aparência dos ícones aqui no emulador, além dele ter um fundo, não sei por que esse fundo branco, ele ainda tem uma borda meio que arredondada em volta do ícone. Então, essa versão do Android, a versão pura, se eu não me engano, ela deixa esse fundo branco e essa borda. E aí, por isso que tem necessidade de ter 2 especificações de ícone. Para aqueles dispositivos que não trazem essa borda arredondada em volta e para os dispositivos que trazem. Aí, vamos lá. Para resolver o problema dos 2 ícones, eu penso que é o seguinte. Quando a gente estava trabalhando com a splash screen, né, a polêmica splash screen, a gente tem que compreender uma coisa. Aqui dentro do projeto do Android, a gente não faz programação nenhuma praticamente, né? Toda a programação que a gente faz do aplicativo, a gente faz no projeto comum.
E aí o próprio Xamarin, que é encarregado de gerar as coisas e colocar dentro do projeto Android. O que a gente faz dentro do projeto Android são configurações muito pontuais. Por exemplo, a Splash Screen, a gente tem que ter uma configuração bem detalhada aqui de qual vai ser a activity que vai abrir primeiro. Quando a gente gera o projeto cru do Xamarin Forms, ele vai gerar a main activity. E a gente abre ela e olha aqui, a gente vai encontrar que tem uma série de configurações. Então, eu tenho aqui main activity, eu tenho qual que vai ser o label, o títulozinho que vai aparecer no meu app, qual que vai ser a especificação do ícone, qual que vai ser o tema dela, e aí a gente tem que entender por tema, que é outro problema de nomenclatura, né? Que o tema é as opções de formatação da tela do app. Mas não cor essas coisas. Ele está mais preocupado com se é tela inteira, se vai mostrar a barra de status, se vai mostrar a barra de ações, esse tipo de coisa. Ele fica definido como main launcher, que o main launcher que vai avisar para o Android qual que vai ser a main activity. Se a gente colocar como false, a gente tem que ter uma como true. Então, alguém tem que ser a main launcher do aplicativo. Como a gente está trabalhando com a Splash Screen, quem tem que ser a main launcher é a Splash Screen, porque é ela que vai abrir primeiro. Eu acho, né, eu não tive tempo de revisar a videoaula ainda, eu acho que faltou fazer essa pequena alteração lá. Então, a main activity aqui, ela tem que ficar como false, porque na realidade quem vai abrir primeiro vai ser a Splash Screen. E aonde que esse problema tem a ver com os dois ícones que aparecem na hora que instala o app? Que o Android não sabe, na verdade, qual activity você quer iniciar primeiro. Então, ele coloca os dois ícones. Uma hora você quer iniciar uma, outra hora você quer iniciar outra. Então, para a gente eliminar o problema dos dois ícones na instalação, deixa eu ver se ele colocou dois ícones aqui no meu telefone. Tem que ter colocado. Colocou, ó. Ele colocou o ícone vermelho do guia dev. E aqui, ó, eu tenho aula 11, que é do mesmo projeto. Então, vamos entender isso daqui. No dispositivo físico, o ícone vermelho, ele está como app guia dev, o label dele, que é o label que apareceu aqui embaixo, app guia dev. Quando eu olho na main activity, o label dela estava como aula 11 guia dev, que é esse que apareceu aqui embaixo. Então, esse foi um dos mal entendidos que a gente vai corrigir para os próximos oferecimentos. Então, a Splash Screen, ela tem que ser a main launcher, tem que estar definida como main launcher, e a main activity tem que estar definido o main launcher como false. Até aí, eu acho que a gente resolveu metade dos problemas em relação à Splash Screen e esse ícone duplo depois que o aplicativo é instalado. Agora, o problema dos arquivos de tema, né? Isso aqui é outra polêmica, né? Vamos chegar aqui. Deixa eu ver aqui que a tela do time está aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui, gente, tem outro porém. Quando a gente gera o projeto do Android, o Xamarin gera para a gente, já tem alguns valores básicos que são apropriados aqui dentro do Resources. Dentro do Resources, só tem arquivo de configuração. Então, aqui em Values, a gente tem a parte das cores do aplicativo. Então, o Android ele usa essas definições de cores para falar para a gente algumas especificações. Então, eu tenho Launcher Background, eu coloquei vermelho, a cor primária, né? Então, são cores que ele vai usar lá dentro como especificações para mudar a aparência do aplicativo Android. E a gente consegue modificar algumas coisas. Esses valores aqui, né, Color Accent, Color Primary Dark, são cores padrão que o Android pede para você definir para ele ir alterando a aparência do aplicativo. Então, esse arquivo aqui, a gente só muda a definição das cores. O que eu fiz na Splash Screen também foi demonstrar que a gente consegue colocar outro conjunto de chave-valor aqui para ser a Splash Background. Então, eu havia definido esse valor aqui dentro, né, do Colors, e dentro de Styles, eu tenho a definição de vários estilos diferentes aqui, e alguns deles são padrão, né?
Deixa eu usar a ferramenta do Android aqui, do Visual Studio, para minimizar algumas coisas. Ó, esse estilo Main Theme Base, ele já é o estilo padrão do Android. Ele já é gerado para você quando o Xamarin gera o projeto. O da linha 27, a mesma coisa. Ele já vem gerado. O que a gente consegue ir vir alterando aqui são as propriedades de cor em hexadecimal. Até aí, tudo bem. Aí, o que eu consigo fazer aqui também? Eu consigo criar uma definição do meu tema, e aqui eu chamei de MyTheme, porque já era uma definição que estava na própria documentação da Microsoft. E aqui dentro, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando uma série de configurações que eu quero que a minha splash screen tenha. Então, eu quero que apareça a barra de títulos? Não. Aliás, eu quero que apareça um título, que é o íconezinho do meio? Quero. Eu quero que seja em full screen? Quero. Eu quero que apareça a action bar? Sim. O que é a action bar? Quando você abre o aplicativo, deixa eu abrir ele aqui. A action bar ela fica aqui embaixo, que é os botões de voltar e tudo mais. Em alguns aplicativos que não permitem isso, fica meio estranho, porque o usuário tem que ficar procurando os botões, o aplicativo trava na splash screen, enfim. Então eu tenho por padrão deixar a action bar visível, mas pode ser tirada também. E para tirar, a gente usa essa parte dos temas. Então, quando a gente define um tema no arquivo de styles, a gente tem que dar um nome para ele. Esse nome eu vou usar lá no meu arquivo splashscreen.cs, que é uma activity do Android, que aí eu referencio ele aqui. Ok, fiz isso, Thiago. E agora, o que eu tenho que fazer? A nossa intuição, ela vai dizer para nós que eu tenho que programar alguma coisa da imagem aqui dentro. Mas não, a única função da Splash Screen vai ser chamar a Main Activity. A Splash Screen vai ser definida como a Main Launcher, que vai ser a primeira tela do aplicativo que vai abrir. Então, ela já abre de cara para o usuário, já fica na cara do usuário. No segundo plano, ela chamou uma outra Activity, que assim que tiver carregada, vai trocar de tela com ela. Isso que dá a impressão de ser uma Splash Screen. E para a gente poder fazer toda essa parte da Splash Screen funcionar, a gente tem essa definição aqui, que é o Window Background. O que é essa Window Background? É o que vai aparecer de imagem de fundo dentro dessa Activity. E aí, lá dentro da pasta Draw Label, eu tenho uma especificação que também se chama Splash Screen. Aí vamos lá em Draw Label, eu tenho a Splash Screen, que é um arquivo XML. Dentro desse arquivo XML Splash Screen, eu tenho a definição de qual que vai ser a cor que eu vou usar dentro dessa tela, dessa Activity, e eu também tenho a definição de uma imagem, que é o bitmap. E aí que mora um dos perigos do Xamarin, né? Apesar dos projetos Xamarin já trazerem essas pastas com imagens de diferentes resoluções, eu notei que há uma diferença das especificações antigas para essa especificação nova. A principal diferença é a seguinte: antigamente a gente tinha que gerar as imagens grandonas, né? Então, como vocês viram no vídeo, eu gerava um para cada resolução. Eles alteraram esse formato, mas mantiveram a compatibilidade. Quando a gente explora cada uma aqui das pastas, a gente sempre vai notar que eu tenho esse arquivo Launcher Foreground, e ele está em todas aqui. Ele vai variar de tamanho e tudo mais. Só que eu não tenho aquela necessidade mais de gerar um arquivo só que vai ocupar a tela inteira. Eu poderia gerar só o que me interessa ali. A cor de fundo eu tenho especificado e a imagem ela aparece no centro. Como que eu fiz para aparecer no centro, né? Eu coloquei essa opção Gravity Center, joga essa imagem para o centro. Sim, eu sei, Splash Screen para Android é complicado de fazer. Eu acho que não é complicado só aqui no Xamarin Forms. Eu acho que deve ser um problema bem parecido lá no Android Studio também. Dessa parte da Splash Screen, deu uma ajudada, funcionou um pouco mais. Espero que sim.
Mais alguém? Mais alguma coisa? Tiago, é só com relação a dos ícones que eu tinha postado a dúvida. Essa alternativa de eu ter mexido aí no Launcher Foreground pode ser feita? Que eu tinha selecionado o ícone tudo certinho no manifesto do Android, mas não tinha solucionado. Tá. Quando você fala manifesto, você chegou a fazer essa parte aqui, de o botão direito lá em propriedades? Isso, exatamente por aí. Tá. Bom, o que essa definição do propriedades tem pra gente, ó? Aqui na parte do ícone, quando eu coloco o @drawlabel, ele está procurando alguma coisa dentro dessa pasta chamada drawlabel, né? E aqui dentro ele tem uma definição de ícone. Quando você olha aqui o ícone, é exatamente um arquivo PNG que eu coloquei aqui. O que pode ter acontecido com você, o que eu acho que é muito provável que aconteceu? Quando a gente está editando o projeto Android, né, e eu falo projeto específico Android mesmo, a gente não está no projeto comum. A gente tem que certificar que o app ele não está em execução. Por que disso? Quando você adiciona qualquer arquivo aqui dentro, e você tem que usar aquela opção do Visual Studio, botãozinho direito, adicionar, item existente. O que eu já testei e eu percebi que ele faz? Eu já peguei o arquivo, copiei, fui lá na pasta do projeto e joguei dentro da pasta do projeto. Ele não reconhece. Ele não reconhece. E eu fiquei muito bravo com isso. Né? Eu falei, que saco, o arquivo está lá e não está aparecendo aqui. Aí eu fui refletindo e entendi por que ele faz isso. Quando você vai aqui em adicionar item existente, provavelmente ele deve atualizar alguma tabela, algum arquivo de cache dele, que vai informar para o Visual Studio que aquele arquivo de fato existe. Tá? Então, tenta fazer essa parte, mas não mexe naquele projeto seu não, né? Deixa ele funcionando. Cria um outro projeto, aí você tenta modificar o ícone, fazendo essa etapa de vir com o botão direito, adicionar item Eu fiz por aí mesmo, mas assim, mesmo assim não funcionou. Tanto é que quando você coloca o botão direito para adicionar ou excluir alguma coisa, ele demora um pouquinho, que ele está pensando, acho que atualizando essas referências, provavelmente, né? Sim, com certeza, com certeza. Uma coisa importante também é a dimensão do ícone. Lá na documentação da Microsoft e da documentação do Google também, você tem a definição bem específica que tem que ser 512 por 512. A imagem que você tentou colocar como ícone, ela obedecia essa especificação? Sim, sim. Era PNG também? Sim, porque você já tinha mencionado isso no vídeo, né? Do Isso, 512 por 512. exatamente. Bom, A única coisa que eu não segui é que realmente o emulador estava rodando na hora e não estava parado. Pode ser isso daí. mas o Mas projeto estava executando? tava, o projeto estava executando, Ah, mas eu já parei o projeto, já excluí os OBJ, o bin, já mandei recompilar e nada resolveu. Aí só consegui resolver daquele jeito que eu coloquei no fórum lá. entendi. Eu vi muito por cima que você havia colocado, eu quero ler em detalhes depois. Mas provavelmente você deve ter apontado para esse mmap icon, não foi? Na realidade eu alterei, quer ver? No NDPI, eu mexi nesses dois arquivos, icon.xml e o icon round. Tá, Quer ver? Abre um deles aí. tá. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir o arquivo icon. Eu só alterei na linha 4 de Launcher Foreground para icon. Eu alterei o nome do arquivo que ele estava puxando. Não sei se é o correto. Nesse caso aqui, ó, você percebe que eu coloquei a mesma definição para os dois. Eu coloquei a mesma definição para os dois com esse objetivo, ó. Quando eu instalo o App Guia Dev aqui, o que eu queria? Eu queria que o fundo todo da bolinha ficasse vermelho, igual tá esse daqui, que não deve estar acontecendo por causa daquele problema da main launcher. Eu até vou remover ele aqui para ver se vai corrigir o problema agora. Então deixa eu desinstalar ele. Sim, instala todo mundo. Desinstalou, né? Desinstalou os dois de uma vez. Legal. Deixa eu executar de novo aqui ele, para ver se ele vai corrigir o problema de adicionar os dois ícones de uma vez, e se ele vai corrigir esse problema do ícone problemático, né? Uhum. O ícone round, né? Quando eu coloquei aqui
o background é justamente para preencher essa partezinha do emulador que fica branco, que eu particularmente não gosto. Eu acho bem chato. É que dependendo do app que você fizer, igual eu fiz aqui para um cliente meu, ele preenche tudo com o ícone. E quando abre um dispositivo que não tem essa borda em volta, ele abre assim. Cadê? Aqui, ó. Eles tendem a abrir iguais. Certo. O que eu estava tentando fazer era customizar essa parte interna que aparece branca, que eu pessoalmente não gosto. Ah, e tem outra coisa aqui. Por que que ele está falando que está pronto e não tem nada saindo? Está pensando ainda? Deixa eu ver. É, ele está pensando muito aqui. Vamos deixar ele trabalhando. Implantação iniciada. Vamos ver se a gente vai resolver o problema de colocar dois ícones para o mesmo app e a parte do ícone. O Splash Screen funcionou. Repara que o emulador ele dá aqueles tranquinhos na hora que está dando deploy. Então, hoje, para mim, quem mais sofre é o processador. Então, quando vocês estiverem lá na sala, fiquem espertos com isso. Dependendo da máquina, né, vai ter uns probleminhas com essa parte do deploy. Bom, o app funcionou, vamos ver como ficou na parte do menu, né? Resolveu, né? Eu só tenho aqui um app guia dev, mas o meu ícone ainda está com aquela definição do branco em volta, né? Por que que isso está acontecendo? Como eu vou editar o ícone, eu vou editar um aspecto específico do Android, eu vou parar a execução dele no emulador. Vou vir aqui no projeto do Android, propriedades. Ao invés de referenciar o arquivo PNG direto, eu vou referenciar o bitmap icon, que é essas especificações do XML que a gente estava fazendo. Certo. Salvo e mando executar de novo. Uma das coisas que eu percebi é que muitas vezes eu alterava o ícone do aplicativo para demonstrar como que a gente trocava os ícones e ele não trocava o ícone do aplicativo nada. Porque ele fica muito preso na parte dos caches e embora atualizou o arquivo, se ele não trocar o ícone agora, eu vou fazer a desinstalação do aplicativo dentro do emulador e vou instalar ele de novo. Uhum. Alguma coisa mudou. Você percebeu? Sim. Deixa eu só esperar de carregar. Ele trocou. Então, essa especificação do Icon Round aqui acertou para a gente. Ele pegou o vermelho que eu queria. Só que a parte do Drawn Label, ele ainda está pegando o Launcher Foreground. E quem que é esse Launcher Foreground? Quando a gente olha aqui, ó, é esse ícone padrão do Xamarin. O que eu vou tentar fazer? Ao invés de utilizar o Launcher Foreground, eu vou tentar jogar para o meu próprio ícone. Então, eu vou parar a execução, não posso esquecer disso. O Drawn Label e ícone. Deixa eu ver se eu estou pegando o arquivo certo. E aqui tem que prestar atenção. Ele pegou ícone e o outro é icon. Então, ok. Vale uma dica. Às vezes colocar o nome do arquivo de ícone, app ou um nome diferente para facilitar, para a gente não confundir. Bom, qual que vai ser meu objetivo agora? Eu vou executar o app e ele vai aparecer com o fundo vermelho e o ícone vai aparecer dentro do fundo vermelho. Haja CPU, hein? Pois é.
Não, e pior que para trocar de computador agora tá impraticável, né, os preços. Tá impraticável. Nossa, quando começou a quarentena, eu decidi trabalhar um pouco mais com desenvolvimento de app, né? Comecei a ganhar dinheiro com isso. Eu falei, não, eu preciso de uma máquina melhor, né? Aí eu fui me atualizar de hardware, que eu não sou tão fã de hardware, né? Aí você começa a ver os canais do pessoal fazendo comparativo, benchmark e tudo mais. Eu falei, legal, acho que eu vou ir atrás de um Ryzen 7 ou 9. Fui lá, site da Kabum, Ryzen 7, R$ 3.000. Eu falei, ô louco, velho, eu não paguei esse notebook É. inteiro. Confesso que eu caí um pouco do cavalo. Eu falei, não, eu vou ter que aguentar aqui, exercitar minha paciência, Não, depois eu... você tá pensando em trocar, tá vendo o notebook na casa dos 5 mil, agora o mesmo notebook tá custando 7 mil. Eu falei, não, não dá. Esperar o dólar dar uma baixada, não vai ter como. A dólar é a demanda, né? Porque toda a galera tá querendo notebook para trabalhar em casa. Né? Provavelmente, provavelmente. Isso e o dólar, né? Sem É. jeito. Vamos ver se deu certo aqui a minha empreitada. Ainda não. Então deixa eu fazer aqui o lá que eu tinha dito. Deixa eu parar aqui. Não, Teams, agora você vai ficar atrapalhando eu aqui. Isso. Deixa eu tirar aqui. Que senão aquilo lá que eu disse, né, dele ficar pegando cache antigo. Quebrei muita cabeça com isso. Muita cabeça. Ah, tem uma outra coisa também, ó. Como a gente está editando dois arquivos, no meu entendimento, o que ele está fazendo? Ele está colocando foreground como app guia dev. Só que será que ele está pegando esse arquivo para formatar nesse emulador? Pode É ser que ele o esteja outro. pegando o outro arquivo também. Deixa eu ver. Já mandei executar, agora tem que esperar executar, porque se eu parar aqui, meu amigo, pode ser que dê vários problemas bem doidos. Bom que a gente vai testar os dois casos. Depois eu vou chegar no arquivo icon e eu vou trocar o foreground aqui pelo nosso ícone que está lá no Draw Label. Essa é aquela hora de apreensão que eu fico pensando, nossa, 45%, por que ele não começou a executar ainda, né? Agora foi. Sabe, essas são aquelas nuances que você só vai conseguir pegar tentando desenvolver. E por algum motivo ele falhou agora. Provavelmente porque não conseguiu se comunicar com o emulador. Não que eu esteja achando ruim. Bom que eu já vou aproveitar e copiar essa linha para lá, com a mesma definição do ícone. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, né, para dar umas limpadas no projeto, é que como a gente vai mudando muito arquivo de configuração, repara que o Git aqui está reconhecendo que eu fiz as mudanças. Eu sempre gosto de vir na compilação, mandar dar uma limpada, que eu não sei exatamente o que ele está limpando aqui, mas no fim das contas acaba que dá certo. Eu acho que ele tenta apagar os arquivos bin obj e de fato ele apaga alguma coisa assim, mas não é tudo. Aqui no debug. Olha lá, ele limpou o que tinha aqui dentro e quando a gente mandar rodar de novo, eu imagino que ele vai regerar esses arquivos. Mas o mais engraçado foi de uma hora que eu estava escrevendo o código, mandava compilar e me dava erro, o programa executava do mesmo jeito, só que aí você vai analisar o código, não tinha erro nenhum. Aí do nada o erro sumiu. Tá Essa falando que eu estava mudança... chamando um método que não existia, mas o método já estava escrito ali bonitinho. É. A gente vai pegando uma manha do Xamarin com o tempo, que é o seguinte. O que é um erro muito comum do pessoal fazer? Talvez por trabalhar com linguagens de script e tudo mais. Se você montar a interface inteira do app e lá no atributo clickAdd, por exemplo, você especificar que você está chamando um método do código por trás, na hora que você vai olhar esse código por trás, se o método não estiver lá, ele vai acusar um erro. No front-end, ele não vai falar que o erro tá no código por trás. Então a gente tem que ficar muito esperto com essa parte também. Com certeza.
Deixa eu ver aqui, a Maria mandou uma mensagem. Maria, esses códigos estão disponíveis lá no fórum do nosso curso e também o Thiago colocou dentro de cada um dos projetos. Já está disponível para fazer download lá para testar. Os códigos estão no GitHub. Aí você pode fazer o download do zip ou fazer o clone do projeto. Por algum motivo ele está demorando para o emulador responder. Eu também fico muito encanado às vezes que ele fica com esses problemas de o emulador está meio lento, não sei. Aparentemente ele está consumindo uma certa memória RAM e não está fazendo nada, né? Então ele está esperando o emulador ficar pronto para alguma coisa. Às vezes isso acontece porque os apps do Google dentro do emulador, eles querem atualizar. E quando eles querem atualizar, aí o emulador não responde e o Xamarin começa a dar os problemas. Vocês repararam aqui, ele deu um erro aqui agora há pouco e sumiu agora. Uhum. Então, é porque ele deve estar mexendo esses arquivos de cache por trás dele. Pois é, deu a falha em implantar. E esse é o tipo de erro que deixa os iniciantes bem bravos, né? Como que a gente tenta contornar isso? Vem aqui no menu compilar, e se manda recompilar a solução. Por que que eu acredito que dá esse erro? Como ele demora muito tempo sem nenhuma atividade, isso deve ser um erro de timeout. Então, uma vez que você manda compilar o APK, ele vai gastar o tempo para compilar, mas ele vai terminar de compilar tudo. Depois, você manda executar no emulador, o que o Visual Studio vai fazer? Ele vai observar se tem alguma alteração incremental, ele vai começar de novo, né, o processo de compilação para ver se tem alguma alteração incremental. Se não tiver, ele já pega o APK que está gerado e já joga direto para o emulador. É um processo um pouquinho, os passos são maiores, mas quando dá esses bugzinhos meio doidos assim, que a gente não entende por que acontece, dá para a gente desenroscar. Uma outra dica que eu dou, que é uma dica para quem está começando, está aprendendo, é assim. Quando a gente está com os Xamarin Forms, a gente está utilizando vários projetos, né? Então tem o projeto comum, o Android, o iOS e o do Windows. Quando eu mando recompilar a solução, ele vai querer recompilar cada um dos projetos. Então uma dica é, seleciona o projeto aqui que você quer recompilar e aqui no menu compilação você já vai recompilar direto o projeto Android específico. Aí você não tem que esperar ele recompilar cada um deles. Porque senão ele vai tentar conectar lá no Mac para compilar o Mac, vai compilar o Windows, o Android, demora mais tempo. Para iOS eu preciso de um dispositivo Mac obrigatoriamente? Você tem que ter um Mac, na verdade. Não é nem o dispositivo. É um Mac com com o Xcode instalado dentro dele, as SDK do iOS, e aí você vai fazer o processo de pareamento entre o teu Mac e entre o Visual Studio, que aí tem essa opção de você fazer isso aqui, parear com o Mac. Acho que no primeiro vídeo, né, que acho que você fez isso, alguma coisa assim, né? Sim, eu demonstrei. Aqui eu não consigo demonstrar porque minha máquina não aguenta rodar tudo ao mesmo tempo. Eu tenho Não, que não, fechar o tranquilo. É Teams para... só uma dúvida. Tá, bom, o processo de compilação aqui deu certo, então 4 com êxito. E, bom, uma das coisas que o pessoal comentou lá no curso, né, é que apareceu uma mensagem de erro do iOS aqui, né? Essa mensagem de erro acontece porque ele não conseguiu gerar um aplicativo para iOS, porque a gente não tem vinculado aqui um Mac. Então, essa mensagem ela é normal. O que vai interessar para nós aqui é o APK para o Android. Então, ele gerou com sucesso. Eu vou vir aqui e vou dar o play no emulador. A ideia aqui é que ele já pegue o aplicativo que foi compilado e já joga direto para dentro do emulador. Espero que ele faça isso, que ele não me deixe na mão com problemas malucos dele aqui, que me force a fechar o emulador e abrir de novo, que é um saco fazer isso. Né? Falando em emulador
saco, né, com problema, sempre orientem os alunos. Nunca feche o emulador durante a aula. Nunca. Nas máquinas com HD, para o emulador abrir, para o emulador fechar, é um parto. Então, a dica geral é sempre deixe o emulador aberto. Sempre, sempre, sempre. Do começo ao fim da aula. Só fecha o emulador quando acabar de fazer o projeto e tudo mais. Que abrir e fechar o emulador... Aí você junta com os bloqueios que você coloca nas ETECs, Active Directory, não sei o que, fica uma maravilha. Exatamente. Não sei por que meu emulador tá com pau, ele não quer responder. Bom, nesse caso, o que que eu faço? Eu sou muito sutil. Eu gosto de vir aqui. Isso não é tão comum. Acho que é porque a gente ficou cutucando alguma coisa do Android e ele não gostou de ficar sendo cutucado daquele jeito. Então, tchau, emulador. E agora eu vou startar ele de novo. Eu me dou ao luxo de fazer isso porque na minha máquina acaba sendo um pouquinho mais rápido, que o SSD ele faz uma diferencinha em termos de desempenho. Uma diferencinha é eufemismo, poxa. Pois é. Eu tenho SSD instalado também, eu instalei justamente para dar sobrevida à máquina. Mesmo O meu é um i7, mas ele é de 4ª geração, né? Então por isso que eu tava falando que eu tava pensando em trocar, mas eu desisti, assim. Exatamente. Exatamente. É que aqui, né, o que pega pra gente? Eu quero testar com os processadores da AMD pela quantidade de núcleos, né? Na hora que acho que o processo de compilação vai ser bem melhor, bem mais rápido. Não sei, se alguém do curso tiver AMD, eu queria saber se está andando mais rápido que o Intel, porque olha, o meu i5 aqui tá duro, tadinho. Agora que ele vai começar a startar. Repara que o uso de disco dele, ó, mesmo no SSD, ó, ele dá canseira até pro SSD. Então, a gente tem que ficar muito esperto com essa parte. Por isso eu sempre recomendo. Se puder executar no dispositivo físico, é sempre melhor. É que o aluno gosta também, né, de ver o emulador tal, funcionando. É uma coisa que brilha no olho deles, né? Eu acho que Pai, pra mãe. só supera o brilho de quando ele vem instalado no celular dele. Aí sim ele fala, Com nossa. certeza. Olha só como que tá o consumo dos recursos, né? Eu gosto de ficar olhando isso para entender por que ele quer matar tanto a minha máquina assim. Ok, agora vai. Fazendo o deploy. Bom, startar ele startou. Vou esperar ele fazer toda a parte aqui. Pelo visto ele já assinou um APK. Vamos esperar aqui a minha carrocinha falar oi para a gente testar se vai dar certo a nossa implementação final, né? Deixa eu ver se tem alguma consideração aqui, enquanto ele vai carregando. Romeu. Romeu, acho que já está acompanhando aí o emulador, ele é bem problemático, né? Ele depende muito de hardware, não tem como. Até no meu aqui ele dá uma travadinha. Instalou o app, funcionou, mas se você reparar, a gente perdeu um tempinho conversando disso, né? Acho que nada, foi uns 10 minutos para a gente, só para reiniciar e fazer isso de novo, que é um saco, né? Voltei, acho que deu uma caída, né? Estão me ouvindo? Sim. Legal. Então, Maurício, desculpa, Marcelo, a gente fez aquela alteração e o ícone veio aqui para o lugar que a gente queria. Ficou o ícone inteiro, mas na minha opinião ficou uma
Precisaria dar uma pesquisada no tamanho do ícone para tentar ajustar esse pedaço. Eu não gostei desse resultado final do ícone, não. Precisaria dar uma mexida nele. Muito provavelmente a especificação dos ícones mudou. Então a gente só tem que adaptar o tamanho das imagens para que ele funcionasse direitinho aqui. Mas de modo geral, eu acho que o problema do ícone e dos ícones duplos a gente conseguiu resolver. Beleza, obrigado pela explicação. Não, de nada, mas ainda vou tentar ver o tamanho da imagem certo para colocar lá no fórum, para ficar completinho. Eu tô vendo que a maior parte do problema do pessoal é que a parte de virtualização mesmo. Gente, a parte de virtualização é o calcanhar de Aquiles do nosso processo de aprendizado mesmo. Então, vou recomendar para todos fazer o seguinte. Eu sei que a gente estava tratando especificamente de alterar ícones splash screen no Android, mas tentem também, né, para exercitar a parte de conhecimento do Xamarin, de utilizar os projetos no Windows, no WP, que eu acho que também é bem válido. Assim, para ver funcionando é o jeito mais rápido, né, que ele vai abrir rapidinho aqui e tudo mais. Se você não tiver um dispositivo Android para testar, na sala de aula, os primeiros projetos é legal abrir no Windows, para, vamos dizer assim, criar uma certa curiosidade no aluno, para ele já ver que funciona, alguma coisa assim, porque se ele der de cara com esses problemas que a gente chegou aqui, né, emulador lento, essas coisas, pode ser um pouco desanimador. Haja persistência para fazer dar certo, né? Eu entendo o lado de vocês também, que eu tô no mesmo barco, né? Bom, uma coisa a gente tem que falar, né? A gente programou a Splash Screen apenas para o Android, então ela está funcionando só no Android. A gente teria que ver uma Splash Screen também para funcionar no Windows, mas não sei se é tanto o nosso caso agora, né? Porque sabe, né? O Windows está meio, né? A gente não sabe que fim que ele vai tomar. Tem bom, rumor não, né? Já é um roadmap da Microsoft de transformar todo o desenvolvimento dela multiplataforma, com a MAUI ou MAUI. Então, tudo que vocês aprenderem agora em Xamarin, vocês vão conseguir usar para desenvolvimento desktop e desenvolvimento web no futuro. Esses conceitos todos vão ser aproveitados lá na frente. Já é um assunto que eu estou estudando com muito carinho. Em novembro, a gente tem a primeira versão da .NET 5.0, que vão ter muitas coisas nesse sentido. Então, quem gostou da tecnologia, viu que tem potencial, fique esperto. Outro ponto importante que eu tenho que avisar para vocês aqui, que às vezes você pode estar meio desavisado e você não vai perceber, é que as imagens aqui elas estão ausentes, né? Essas imagens elas estão ausentes porque a gente colocou as imagens somente dentro do projeto Android. Então as imagens estão todas aqui dentro, né? Aqui no Drawn Label eu tenho a logo, né? Que tudo veio para cá. Para as imagens ficarem disponíveis em todos os projetos, vocês teriam que ter feito, e eu também teria que ter feito, né? Daquele mesmo jeito que a gente fez no app da Lanterna, né? Que é o image, source e tudo mais. Aquilo lá funcionaria para todos os projetos, inclusive para o projeto iOS. Então, só fica ligado com isso. Quando você coloca as imagens só dentro do Android, só vai aparecer no aplicativo do Android. Bom, mais alguma coisa, gente? Alguma dúvida para a gente caminhar para a parte final? Que eu preciso tomar um banho enquanto o frio não chegou ainda, porque depois o chuveiro não esquenta. Posso perguntar uma coisa sobre o emulador? Por favor, Romeu. Assim, eu tenho um i5 e vi pelos seus vídeos que você também tem um i5, né? Só Sim. que quando eu vou lá para aquela tela azul da Intel do programinha que verifica, ele Sim. me mostra, mas me mostra apagado. Eu não sei se é porque o meu computador não tem, porque ele é muito antigo, é um i5 mais antigo, ou se porque ele está desativado. E aí eu já tentei de tudo, eu já entrei até na BIOS para ver se habilitava, mas eu não achei na BIOS também, porque eu já vi vários tutoriais na internet e eu não consigo habilitar aquela tecnologia de virtualização.
E o emulador realmente ele fica muito lento, eu não consigo ficar horas e às vezes trava e não funciona. Aí eu não sei se é problema da minha máquina mesmo ou alguma instalação que eu não fiz errado. Ô, meu, eu acho que a gente tinha que pegar a geração do seu computador e ver se tem o suporte da tecnologia da Intel. Eu não sou um grande conhecedor de hardware, então eu não posso dar uma certeza absoluta para você. Mas se naquele utilitário da Intel ele avisou que você não tem a tecnologia, eu acho que não está disponível na sua versão do processador. Eu imagino que a Intel foi introduzindo essas tecnologias para as linhas menos privilegiadas, né, que não sejam i7 ou i9, gradativamente, né? O meu é um de sétima geração. Eu acho que talvez tenha sido posteriormente que apareceu. Aí precisaria ver com o pessoal que também tem esse modelo de computador para a gente ver quando a tecnologia foi inserida. Agora, se você não achou na BIOS também, eu acho que é muito provável que você não tenha suporte à virtualização, infelizmente. E rodar só na do Windows, então fica meio inviável. Então, Sim, o que você pode fazer para contornar esse problema é ou executar o app no Windows, fazer, né, a execução dos apps nessa tela do Windows, por exemplo, que para testar se funciona, dá muito certo. Ou você pode fazer o esquema de colocar o teu celular no modo desenvolvedor, plugar com o cabinho USB, e aí o próprio Visual Studio vai reconhecer aqui na parte da execução, e aí tem que funcionar, né? Você vai saber se isso der certo. Não sei se você estava na hora que eu mostrei essa parte, mas plugando o celular aqui. desculpa te interromper, é que eu já faço isso já com o celular, mas eu só Ah, sim. consigo rodar no celular. E como é Android, por exemplo, se eu quiser fazer uma aplicação em iOS, por exemplo, não tem como eu fazer. Não, o iOS, ele tem, a Apple ela tem políticas próprias em relação a isso. Isso é um ponto um pouco crítico, porque o que acontece? Eu sou desenvolvedor credenciado na Apple. Eu tenho aplicativos na App Store. E o que acontece? Eu tenho um perfil de provisionamento lá com eles, que esse perfil de provisionamento me permite gerar um arquivo IPA, que é o equivalente do APK para o Android, para instalar nos dispositivos iOS. Qual que é o problema disso? Instalar IPAs soltos, né, arquivos no iOS é sempre complicado. Eu já usei um método chamado install on air, que instala os arquivos IPA, mas não é o indicado. O ideal mesmo é você ter uma conta de desenvolvedor e dentro do dispositivo iOS você ter um aplicativo chamado Test Flight, e dentro do Test Flight ele vai estar vinculado com a sua conta de desenvolvedor e os aplicativos aprovados pela Apple ficam disponíveis no Test Flight para você testar. É um processo bem burocrático e bem chato. Existiu, né, aqui no Xamarin Forms uma funcionalidade, deixa eu ver aqui em opções, que ela estava em modo experimental, que versão prévia de recursos, que era esse Enable Hot Restart para iOS. Sinceramente, eu tentei fazer isso aqui funcionar, segui toda a parte da documentação, mas para mim não deu certo. Eu tenho dispositivo físico provisionado, está vinculado na minha conta do iTunes. O iTunes estava instalado na máquina e mesmo assim não funcionou. Então, quando o aluno chega com o iPhone perto de mim, chega aquela vontade, nossa, vou fazer um aplicativo para iPhone. Me dá até uma dor no coração, que eu falo, olha, infelizmente a Apple não é tão maleável assim para a gente instalar os apps dentro do iPhone. Não consegui fazer dar certo ainda. Bom, mais alguma coisa? Não, obrigado. É só falar que eu estou um pouquinho atrasado nos exercícios, inclusive porque todo o tempo vago que eu tenho que ficar fazendo a instalação do, do emulador e já até agora eu não consegui, já até desisti.
Bom, pessoal, mais alguma coisa? Estou vendo que o Marcos está digitando. Gente, eu fico chateado do emulador não dar certo. Infelizmente, acho que o maior problema que a gente tem de programação mobile, eu acho que Xamarin Forms, Flutter, Native React, a gente sempre precisa de um emulador e a gente sempre esbarra nesses problemas. Eu acho que o que pode ajudar vocês mesmo é tentar executar os apps no Windows. Aí acho que vai ser a versão mais viável. Bom, Acho que já foi, então. Oi? Acho que já foi, já, hein? Deu para mostrar bastante coisa, né? Vixe Maria, eu acho que o pessoal que não pôde, né, acompanhar aqui hoje, né, então vai acompanhar, vou disponibilizar o vídeo para eles lá no Moodle, né, e com certeza acho que, né, vai clarear bastante aí para o pessoal que estava com dificuldade e isso vai esclarecer, o pessoal vai conseguir, né, dar continuidade aí nas atividades. Esperamos. Perfeito. Vai sim, vai dar tudo certo. Beleza, vou parar a gravação aqui, então. Tá, joia. Falou, obrigado, hein, Thiago, Nídia. Valeu aí por quem pôde participar hoje aí. Obrigadão. Agradeço vocês trazerem aqui todas as novidades, as contribuições. Acho que tudo que a gente tem conversado lá no fórum vai enriquecer muito próximos oferecimentos do curso, vai agregar nas nossas aulas e também no ajuste do material. Acho que toda contribuição é válida.